conhece, meu nome é Ludmila Foradini, né? E toda semana eu tenho aqui o programa Estreitando Laços aqui no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, Ludmila Foradini. E eu trago sempre dicas práticas para as famílias, né? A gente voltar a ter um equilíbrio maior, uma harmonia maior dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Bom, e hoje eu vou conversar com a Thaís Abreu, que ela é personal organizer, né? E também trabalha com produtividade. E nós vamos falar hoje sobre como organizar o seu interior para conseguir dar conta. É isso aí. Obrigada, Thaís, aí pelo que você tá conversando com a gente hoje, né? Para mim é uma alegria estar aqui com você. É um assunto que muito me interessa, né? Que eu tenho muito apreço, porque eu vejo que é muito necessário falar sobre esse assunto, né? Hoje em dia. E nem sempre a gente ouve falar, né? Sobre esse ordenamento interior, né? No meu ramo, né? Como personal organizer, a gente trabalha muito com essa organização externa, né? Da casa, das coisas, das roupas. Mas a gente acaba observando que muitas vezes a causa ali, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente, mas a gente acaba percebendo que a causa de toda essa desordem, desorganização que a gente encontra, muitas vezes começa na parte de dentro, né? No nosso interior. Então é muito importante a gente trabalhar esse interior, ter isso organizado, né? Para que a gente consiga de fato também organizar esse exterior e manter esse exterior organizado também. Isso. E aí, eu tô vendo aqui, né? Sua formação inicial é engenharia civil, né? E aí, depois você entrou nesse mundo da organização e é certificada pela como personal organizer pela Gap Training, é isso? Isso, Gap exato. Training. E sua especialização em organização domiciliar, baby kids e mudanças, né? E acho que o seu grande diferencial é que você, além de ajudar, né, as famílias a se organizarem no mundo exterior, vamos dizer assim, né, de uma forma material, você também trabalha as questões internas. Isso, exato. Né? E fala mais um pouquinho pra gente aí da sua formação e como você veio parar no mundo da organização. E você já falou um pouquinho também sobre essa questão, né? Porque que você resolveu também trabalhar essa parte interna, né? Isso. Bom, primeira coisa, né? Eu trabalhava no ramo da engenharia civil, eu trabalhava dentro de uma obra de construção civil para uma empresa, né? Enfim. E ali eu tive, digamos assim, meu primeiro contato com a questão da organização, porque a gente preparava os apartamentos que a gente mostrava para os clientes que eles iam vender. E a gente que montava todo aquele apartamento, que organizava, né? Via cada detalhezinho. Aí ali eu tive esse primeiro momento, né, de contato, onde a gente era responsável por montar toda aquela estrutura de apresentação ali para o cliente. E precisava estar tudo perfeito, né? Então a gente via o quanto que aqueles clientes eles buscavam aquela vida realmente organizada, né? Com os móveis, com as coisas, cada coisa no seu lugar. E aí, quando eu pensei em sair do ramo de trabalho, né? Da construção civil, e eu pensei numa outra possibilidade onde eu pudesse exercer um trabalho, mas também me dedicar ali para minha família, que era minha vontade, né, maior, conseguir me dedicar mais para minha família. Então eu encontrei justamente na organização essa oportunidade. E aí, depois de ter feito todo o processo e começar a trabalhar de fato na casa das pessoas, fazendo as organizações concretamente, eu comecei a me deparar com uma enorme dificuldade, sobretudo assim, das mulheres, né, de manterem a casa organizada.
né? A maior dúvida... Então, assim, a princípio você estava realmente focada na organização externa, como a maioria das Isso, pessoas exato. faz. Ou não? Você já tinha essa ideia de organização Não, interior também? eu tinha meu foco inicial era realmente a organização exterior. Só que conforme eu fui trabalhando e encontrando ali, porque para a gente conseguir executar um projeto de organização que a gente chama, que funcione não só naquele momento em que a gente está organizando, mas que perdure para aquela cliente, a gente precisa entender toda a vida da cliente, as dificuldades daquela pessoa, o que aquela pessoa está buscando de fato. E algo que eu comecei a encontrar com muita frequência na necessidade delas era justamente essa dificuldade de manter isso. Então eu comecei a investigar o porquê que tinha tanta dificuldade em manter. E aí eu fui... Por quê? E aí a gente acaba vendo, né, pela partilha, pela conversa mesmo, né, a gente acaba percebendo que essa desorganização exterior, ela é consequência de uma desordem que também está internamente na pessoa, né? Porque se a gente não está aqui dentro com as coisas no lugar, se a gente também não sabe lidar com o nosso interior, com os nossos sentimentos, sabe? Com os nossos pensamentos, e aí a gente não consegue, o que a gente transborda para o exterior, para o externo, é essa confusão que está aqui dentro. Então, se a gente não organizar o interior, a gente não consegue nem organizar e nem manter organizado o exterior, né? Eu costumo falar muito, né, para elas, é que o exterior, ele é reflexo daquilo que está acontecendo no nosso interior. Então, para a gente perceber assim, um bom termômetro, por exemplo, é a gente abrir o nosso guarda-roupa e perceber. As coisas estão nos seus lugares? A gente consegue ter um lugar para cada coisa na nossa casa? Eu preciso de uma coisa e eu sei onde aquilo está? Na maioria das vezes, a gente tem uma negativa nesses questionamentos, né? O armário está bagunçado, as coisas na cozinha estão desorganizadas, você quer encontrar um livro, não tem ali uma ordem, você só tem uma estante e coloca todos os livros lá. Quando a gente entra na parte de documento, então, aí que realmente você nunca consegue encontrar nada, né? E as pessoas vão ficando cada vez mais estressadas, exato. Né? Isso, porque tudo demora, é uma e bola elas não de neve. percebem a causa disso tudo. Porque se do lado de fora tá assim, como que não deve estar aqui dentro, né? Então é muito importante a gente fazer essa reflexão, se questionar, né? Ter ali um momento de sinceridade com você mesma, porque existe uma solução para isso também, né? E a gente precisa entender que não é só o problema, existe uma solução e a gente pode buscar essa solução. Então eu só queria pontuar realmente com relação à causa, né? Porque aquilo, né? A gente até consegue perceber então que o interior ele está com as coisas meio fora do lugar. Mas qual é a causa disso tudo? A causa, na verdade, está no modo como a gente vive hoje, né? A nossa era, né? A nossa era atual, digamos assim, essa era digital, onde a gente precisa estar sempre se cobrando, né? Estar conectado o tempo todo, e a gente é bombardeado a todo instante com inúmeras informações. E o que a gente... Interrompidos, né? Ruídos, exato, ruídos. Ruídos, exatamente. E todos esses ruídos provocam no nosso interior justamente essa desordem, porque a gente não sabe lidar com esses ruídos. E a todo momento a gente está colocando esses ruídos para dentro. E se a gente não sabe, não tem uma gestão de todas essas informações, as coisas realmente ficam confusas. Tanto que hoje em dia há até um consenso, né, bem grande, de que a moeda mais valiosa, aquilo que mais vale no nosso dia de hoje, não é nem o tempo que a gente lida, né, com o outro, em que a gente está todo esse momento vivendo com o outro, que a gente oferece o tempo. Não é nem isso que é mais valioso, e sim esse tempo de qualidade.
né? Essa atenção, A atenção, estar né? ali com a pessoa atento, né? Estar com a família atento, estar com seus filhos atento ao que eles estão fazendo. Isso é o mais Essa é a difícil. grande, Isso é a o mais grande difícil. moeda do nosso tempo. Mas vou te dizer que eu tenho bastante dificuldade com isso, né? Acho que já foi pior. Todos nós temos essa, naturalmente temos essa dificuldade por conta justamente desse bombardeio de informações. E essa dificuldade justamente de se concentrar ali, de estar presente naquele momento, vem dessas interrupções e desses ruídos todos. Porque a gente não consegue ficar muito tempo, normalmente, né? Muito tempo numa atividade sem ter uma interrupção. Porque a gente está sempre com o celular na mão, a gente toda hora chega uma mensagem do WhatsApp, chega uma notificação e a gente vai logo ali olhar. Então, aquele momento em que era para a gente estar atento ou presente ali, a gente vai, por conta do ruído e das interrupções, se distanciando e tendo cada vez mais dificuldade nisso. Entendi. Então quer dizer que quando você faz um trabalho, você provavelmente você dá, vamos dizer assim, estratégias, né, para os seus clientes, porque você trabalha com mulheres, para que elas consigam manter também sua atenção. Sim, diversas técnicas, inclusive vindas, né, da questão de todos os estudos de produtividade, e aí a gente pega todas essas técnicas e adapta nessa realidade de vivência comum, né, do nosso dia a dia de fato, né? Então, técnicas para aumentar ali a sua dedicação naquele tempo. Então, você pega um timer, por exemplo, de cozinha e coloca ali 40 minutos e aí você esquece, porque você tirou a preocupação de verificar no celular quando que aquele tempo vai vencer, e quando despertar aquele timer ali, você sabe que você pode mudar para uma outra atividade. Então você se compromete. Isso, porque senão é aquela. Já que eu já estou olhando aqui no celular, deixa eu dar uma olhadinha. Exatamente, e aí nunca mais volta. No Facebook. É um caminho sem volta, né? Dar só uma olhadinha é um caminho sem volta. Então, então essas técnicas a gente vai adaptando, claro, conforme a necessidade de cada pessoa, né? Então, você não precisa ficar colocando ali um tempo, por exemplo, para você ficar brincando com seu filho, né? Com seus filhos, mas é importante que você vá treinando, exercitando isso em outras pequenas atividades para que você chegue naquele momento que é o mais importante e você consiga, de fato, estar presente ali. E agora, uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Realmente a bagunça, ela começa, você até falou sobre isso, mas eu não consigo visualizar muito. Ela começa do seu interior. Porque o seu interior está bagunçado, o seu exterior fica, ou porque o exterior está bagunçado? Então, há uma correlação, né? Uma coisa causa a outra, né? Mas, por exemplo, o interior, a bagunça começa no nosso interior. Essa que é a verdade, né? A bagunça, ela começa aqui dentro, e aí, por a gente não saber administrar tudo isso, a gente acaba bagunçando do lado de fora também, entendeu? Porque a gente vive nessa correria e acha que não vai dar tempo. Por quê? Você perdeu muito tempo ali entre uma olhada no celular e outra, e aí na hora de você se arrumar, por exemplo, para ir para o trabalho ou para sair, você tem que fazer aquilo mais rápido, e aí, ao invés de você pegar as roupas que você experimentou e colocar e não usou, né, e devolver elas para o lugar delas no armário, não dá mais tempo. Então você pega tudo aquilo e coloca do jeito que dá, e aí gera bagunça. Então essa bagunça, ela começa no interior e se transborda para o exterior. Porém, um exterior bagunçado, né, se a gente começa a se acostumar com esse exterior bagunçado, isso vai refletindo numa dificuldade para a gente sair dessa situação. Por isso que muitas vezes a bagunça volta, né? Porque a gente já está acostumado com aquilo ali e, ao mesmo tempo,
a gente não sabe o que fazer para, de fato, manter aquilo ali organizado, porque a gente não está cuidando da causa que é o interior. Então, uma coisa está relacionada à outra, né? Isso, eu muitas vezes eu já eu consegui organizar as minhas coisas e tal, até de uma forma funcional, mas de repente eu vi, caramba, a bagunça voltou. E não foi porque não estava funcional, entendeu? Estava funcional e mesmo assim a bagunça voltou. E assim, poderia até não estar da melhor forma, mas assim, estava funcional. Não fiz uma organização assim dentro do meu possível, né? Já tá bom, já é um passo. Então. Mas é impressionante, porque mesmo que ela esteja funcional, se você não está organizado em si, você realmente volta. Agora, tem um passo, né? Que é quando você decide, não, eu estou muito bagunçada, eu vou me organizar, acaba que aquele mundo exterior, ele acaba te ajudando também, sim. Né? Sim, porque naquele processo também de organização externa, você vai vendo que para cada coisa existe o seu lugar. Você vai definindo um lugar para cada coisa. E aí, quando você volta esse olhar para dentro, você começa a entender que aqui dentro também precisa estar cada coisa no seu lugar. Então, esse processo de organização externa ajuda muito também você colocar o seu interior em ordem. Verdade. E olha, você sabe que no nosso programa nós temos dicas práticas, Sim. Né? E quais são as dicas da Thaís para os nossos espectadores? Então, a primeira coisa, né? Aí, nossas mamães, famílias, papais. Isso aí. Bom, a primeira coisa é que a gente precisa encontrar uma maneira de começar a exercitar esse controle das redes sociais, por exemplo, né? Desse contato exagerado com o digital ali. Porque a gente acaba vivendo uma vida online e se esquece dessa vida offline. Então, a gente precisa fazer esse caminho de volta em aproveitar, em curtir, em estar presente nessa vida offline também. E para isso... É uma vida verdadeira, exato, né? E para isso a gente tem algumas dicas para a gente começar a dar esses primeiros passos. É claro que conforme você vai praticando e fazendo as coisas, você vai realmente encontrando outras maneiras de colocar aquilo ali em prática. E tudo também é um processo, né? Então a gente precisa começar de um primeiro ponto. Sim. E eu sempre indico que as pessoas comecem buscando um silêncio, né? Tentando reproduzir esse silêncio, porque já que o problema que causa toda essa confusão interior, né? Todo esse desordenamento interior é a interrupção, é esse barulho, são esses ruídos externos que a todo momento nos interrompem, então a gente precisa começar a trabalhar esse silêncio. E aí, como que a gente pode trabalhar esse silêncio na prática? Né? A primeira coisa que eu recomendo é você tentar ficar pelo menos meia hora ou uma hora seria ideal para começar por dia em busca desse silêncio. No início vai ser muito difícil, vai passar 10 minutos e você já não vai aguentar mais. Mas persista, né? Persista. Né? Tenta repetir esse processo durante uma semana, aos pouquinhos, né? Então, todos os dias você vai separar ali, logo pela manhã é um ótimo horário, um ótimo momento para você tentar se recolher um pouquinho melhor, né? Ah, eu acordo muito cedo e já acordo naquela agitação. Então, tenta acordar 15, 20 minutinhos mais cedo e ficar ali naquele momento um pouco em silêncio, refletindo sobre o seu dia, sobre as coisas que você quer de fato estar presente ao longo desse dia. Porque quando você chegar naquele momento em que você precisa estar presente, você vai conseguir se lembrar muito mais fácil disso, né? Não foi vivendo e quando viu já passou o dia. Você está atento ao longo do dia e quando aquela oportunidade de estar presente surge, você consegue se esforçar um pouquinho para praticar, de fato, estar presente ali, né?
realmente se colocar ali naquela realidade. Então, E assim, isso é fundamental, né? É fundamental. Isso que eu ia perguntar. Acho que o melhor momento do dia, principalmente para quem tem família, é acordar mais cedo, isso. realmente. Né? Ou então, se não conseguir acordar mais cedo, enfim, for por algum motivo mais difícil, no final do dia também, onde todo mundo já foi dormir, né? Onde todos já aquela casa já vai ali com as luzes já vão se apagando, né? Já vai ficando tudo mais tranquilo. Então você também separa ali, pode separar, né, uns 20 minutinhos, meia horinha, né? E ali você consegue olhar para tudo aquilo que foi o seu dia e consegue pensar, poxa, quais foram os momentos em que eu poderia estar mais presente? E aí, refletindo, analisando esse dia que passou, você consegue tomar resoluções para o dia seguinte, para que você também exercite essa atenção ao longo do dia e consiga, quando aquele momento chegar novamente, estar presente com a família. Às vezes, Lud, é difícil a pessoa estar consigo mesma até, sabe? Exato. Exato, né? A gente fica às vezes bem até com o outro, consegue conversar e tudo mais, mas a gente não consegue silenciar para se ouvir, se escutar, pensar sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo que a gente quer mudar, enfim, quer conquistar. A gente não consegue reservar esse tempo, tá sempre buscando ver um vídeo, ouvir uma música, tá com a televisão ligada, nunca consegue estar em silêncio. Tem que ter um barulho, né? Exato. Tem que ter um barulho, né? Porque a pessoa, na verdade, como se ela dissesse assim, eu não consigo me suportar. Eu tenho medo desse encontro comigo mesmo, né? E aí, então essa seria a dica 1, né? Procurar, então, aí começar aí com uma meia horinha, 1 hora, de acordo com cada um, né? Que seja 10 minutos, né? Mas se a pessoa não consegue nada, ela consegue 10 minutos, vai aumentando para 15, para 20, quando ela vê, ela chega na hora. Exato. Né? O que importa é começar. No início vai ser muito difícil, porque a gente realmente não está acostumado com essa realidade. Pelo contrário, né? Então vai ser difícil mesmo, mas é importante persistir, sobretudo nesse início, para que a gente consiga ver um progresso, né? E outra coisa que eu recomendo é que, se possível, você anote em algum lugar. Dica 2, né? Isso. Dica 2 agora? Que você anote ali em algum lugar, né? As coisas que você foi percebendo. Pode ser ao longo do dia, né? Por exemplo, eu ouvi muita música ao longo desse dia, eu percebo que isso me deixou muito mais agitada. Ou eu fiquei vendo antes de dormir muitas séries, muitos episódios de série, e aquilo ali me deixou agitada, eu não consegui descansar bem. Ou jornal, né? Um jornal, verdade. Tem muitas cenas de violência e tal. Exato. Que tipos de informações a gente tá colocando para dentro? Como que a gente está absorvendo esse externo? Porque se a gente absorve, a gente precisa lidar com isso aqui dentro, né? Então, dependendo de como essas informações, essas notícias chegam até nós, a gente vai absorvendo aquilo ali também de uma forma que não é muito bacana, né? Então, observar e fazer essa anotação, porque isso vai ajudar na hora de você decidir a mudança que você vai tomar, né? Se você vai ver menos a televisão, se você vai assistir o noticiário, qual é o horário, os noticiários, né? Se você vai assistir os noticiários em um outro horário que é mais tranquilo, que não é, né, aquelas cenas tão impactantes, aquela mensagem, aquela notícia tão forte assim. Ou se você vai mudar, se você vai passar a ler as notícias ao invés de assistir, né? Então, isso tudo você vai conseguir ir decidindo conforme essas anotações, essas percepções que você vai fazendo ao longo do dia nesses momentos. Beleza, então essa foi a dica 2, né? Vamos agora para a 3. Isso. Dica 3. Bom, e eu recomendo depois, né? Você conseguiu silenciar no primeiro ponto, no segundo momento você anotou ali as percepções e no terceiro momento eu indico que você busque traçar metas para poder melhorar nesses aspectos, né? Se você realmente quer
silenciar interiormente, colocar as coisas dentro no seu interior em ordem, você precisa colocar metas para poder fazer isso. E aí eu recomendo você pensar em momentos, proporcionar momentos para sua família, onde você esteja ali 100% presente com eles, 100% atenta, né? Que a sua atenção esteja voltada, esteja focada para aquele momento de convívio, né? Muitas das vezes as nossas relações interpessoais foram se perdendo ao longo do caminho, né? Com a amizade, com os pais, com o marido, com os filhos, foram se perdendo aquela naturalidade justamente por conta dessa falta dessa presença. Então, às vezes, quando a gente tá com a família, a gente faz as coisas tudo rápido, né? Enquanto antigamente... Pra acabar logo, vamos lá, né? Bota logo a criança pra dormir, entendeu? E, na verdade, antigamente, como é que era? As pessoas conversavam, se olhavam nos olhos, né? Ou seja, são pequenas mudanças que você pode colocar como meta, como objetivo, de exercitando aos poucos, para que você consiga chegar naquele momento ali de presença com a sua família e estar ali de fato com eles, prestar atenção naquilo que o seu filho está te trazendo, ter aquela troca de olhares, aquela conversa, né? Quer ver uma coisa que é muito gritante, notória hoje em dia? A gente não tem tanta paciência com os nossos avós, por exemplo, né? Os avós querem trazer as histórias de vida, partilhar, conversar, e a gente quer logo mudar de assunto. Ah, tá bom, foi assim, tá bom. Não quer dar atenção. Então, coloque ali uma meta de uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias ligar para os seus avós ou quem tem, né, a possibilidade de estar com os avós e ouvir ali aquela história de vida. Quantas coisas a gente não aprende, não nos é passada por conta dessas histórias, né, dessas trocas. Com certeza. E assim, tanto que eu não sei quando eu vou conseguir fazer novamente, mas eu fiz uma versão do Estreitando Laços que foi contando que bacana. Justamente uma amiga que passou por né, como todos nós, assim, ela passou um problema muito concreto assim, com a filha e tudo, e como ela lida com isso, né? Como que ela aprendeu a lidar com isso e ao mesmo tempo ser feliz. E ela falava assim, o engraçado é que, ela falou assim mesmo, o engraçado é que eu não queria trocar a minha vida pela vida de ninguém. Vida com essa alegria e perceber que só a gente pode viver a nossa vida e que às vezes a gente está perdendo tantos momentos maravilhosos com o outro, de troca, de convívio, por conta de toda essa interrupção, de todos esses barulhos externos, né? Então a gente precisa começar a dar esse passo de mudança. Então até agora essa foi a terceira dica, né? Isso, certo? Isso. Terceira dica. Quarta dica agora. Bom, mais uma dica aqui para vocês que eu recomendo que vocês façam é colocar também o exterior em ordem. Lembra que uma coisa ajuda a outra, uma coisa faz com que a gente reflita sobre a outra. Então, quando a gente começa, por exemplo, a pegar uma partezinha do guarda-roupa e a colocar aquilo ali em ordem, a gente vai começando a entender que no nosso interior também é cheio de partes, né? A gente é dividido ali, né? Ou seja, eu pego uma gavetinha do meu guarda-roupa e eu vou organizar essa gavetinha. E quando eu olho para o meu interior, eu percebo que tem uma gavetinha aqui, né? Um assunto particular que eu posso trabalhar e que eu posso colocar aquilo ali em ordem. E aí a gente vai de passo em passo, de gavetinha em gavetinha, colocando toda a nossa vida, tanto o interior quanto o nosso exterior também, em ordem. Tá certo? Tá, ótimo. E tem mais uma outra coisa também. O que você pode falar também, dar uma dicasinha pra gente sobre dominar os nossos sentidos, né? Sim. Quando a gente vive nesse mundo, né, cheio de ruídos externos e a gente não sabe administrar, né, interiormente todas essas situações, algo na nossa vida pode acontecer, no nosso dia a dia mesmo, e a gente tem uma reação exagerada ali diante daquela situação. Então, com movimentos muito bruscos, né, com os braços,
ou então pegando as coisas de maneira muito brusca para colocar em outro lugar. Então, quando a gente... Ou seja, o corpo fala, né? Oi? O corpo fala. Isso, exatamente. O próprio corpo, ele vai dando esses sinais de que você não tá com o seu interior ordenado, né? Porque se o seu interior, ele tá organizado, ele tá com as coisas no lugar, normalmente você tem, né, essa movimentação corporal mais natural, mais suave, né? Enfim, até mesmo para os homens não é tão brusco assim, né? Não precisa ser tão suave, né, para os homens, mas assim, aquilo ali proporcional à sua condição real, né? Só que quando a gente tá com as coisas desordenadas, essa reação normalmente é exagerada. Então, aqui entra um ponto muito importante para a gente perceber e também trabalhar essa questão do autodomínio, né, Lud? Porque quando eu consigo observar que eu tô tendo uma reação exagerada diante de uma situação, eu consigo controlar essa minha reação, ou eu preciso exercitar este autodomínio em que, às vezes acontece alguma coisa e eu começo a levar a minha voz no meio da conversa sem nem me perceber, né? Mas, na verdade, quando eu tô atenta e eu tô buscando mudar, tô buscando me autodominar, eu consigo perceber que eu tô elevando o tom da minha voz e retomar o controle sobre aquilo. Eu consigo perceber que o meu movimento tá brusco e aí eu consigo retomar aquilo ali, dando a cada coisa o seu lugar. Né? Impressionante. E assim, isso aí, me dizem se eu não estou certo, tem a ver com a elegância, né? Que as pessoas pensam às vezes que é algo assim superficial, que é algo só que tem a ver com roupa. Isso, exatamente, né? Exatamente. Na verdade, a elegância, ela se reflete na roupa, por exemplo, mas não só nisso. Tem a ver sobretudo também, com os seus gestos, com o seu comportamento, né? Então, a maneira como você se porta, a maneira como você se coloca, isso é muito importante que a gente esteja atenta nessas coisas, nesses pontos, porque isso tudo demonstra esse autodomínio, né? Esse equilíbrio interior e também, provavelmente, o equilíbrio exterior, porque se você tem movimentos muito bruscos, né? Se você não vive ali de uma maneira realmente equilibrada, se as suas reações não são equilibradas, você vai ter um exterior também prejudicado, né? Você vai quebrar um copo, você vai bater ali num móvel, né? Vai ser estabanado, né? Vai deixar a bolsa cair, os livros todos caem da mão. Então, tudo isso são pequenas coisas que você vai observando e você vai trilhando um caminho, um passo a passo ali para você ir realmente mudando, né? Olha, foi muito bom. Olha, isso daí ainda dá mais papo, hein? Dá sim. Essa coisa de elegância e tal. Vou cobrar. Tá bom. Outra vez um papo desse. Muito obrigada, né, pela sua presença. E se as pessoas que estão nos assistindo, né, famílias querem te encontrar, diz aí suas redes sociais, se tem algum telefone, como é que se encontra? Então, acho que o jeito mais fácil de encontrar hoje, né, é no Instagram. Então, só procurar lá, @ThaísAbreuOrganize. Eu sempre trago dicas, faço os lives. Thaís com Y, né? Isso, THAYS, Thaís. THAYS. Isso. Thaís Abreu Organize. E para você, mamãe, que quer se desenvolver profissionalmente, mas sem tirar o foco da sua família, te convido a conhecer o Multimãe, um programa de desenvolvimento para mães que tem ajudado a mim e a muitas outras famílias. Eu sou uma conselheira do programa Multimãe e, se você quiser saber mais detalhes sobre esse programa, entre em contato comigo pelo direct ou então por alguma forma de contato que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Beijão, próxima terça estarei